Olá, viva! Estamos de volta ao Vai Dar uma Curva. Um programa semanal, aqui na Antena Minho, à sexta-feira do meio-dia à uma. Depois de umas pequenas férias, estamos de volta para a segunda temporada. E nada melhor começarmos a segunda temporada a falar de gastronomia. Então viemos até Viana do Castelo, estamos no IPVC, no Instituto Politécnico de Viana do Castelo, e temos connosco hoje a professora Joana Santos e o professor Nuno Brito, do Politécnico de Viana do Castelo, que nos vão falar um pouco sobre a Carta Gastronómica do Minho, que será lançada daqui a um mês e pico, por meados de outubro. Joana, Nuno, bom dia. Muito obrigado pela vossa presença. Está toda a gente aqui com um ar saudável das férias, não é? Vamos falar hoje então sobre a Carta Gastronómica do Minho. Joana, como é que surgiu esta hipótese de fazermos finalmente a Carta Gastronómica do Minho? Antes de falarmos, se calhar, da Carta, temos que falar da questão de que o Minho foi região europeia, é a região europeia da gastronomia em 2016. Na altura foi a primeira vez que uma região foi galardoada com esse reconhecimento, juntamente com a Catalunha, na altura. Neste momento já existem 4 regiões europeias da gastronomia e pressupõe, o facto do Minho ser uma região europeia da gastronomia, pressupõe um conjunto de ações que nós temos que ter de forma contínua, nomeadamente ao nível de alimentar o planeta, inovação, criatividade e oportunidades de trabalho, educar para o futuro, turismo sustentável, conectar o urbano com o rural e bem-estar e a vida mais saudável. Nesse âmbito, a Minho Inovação lançou um projeto, o Minho Região Europeia da Gastronomia, já após termos sido galardoados com o prémio em 2016, em que realmente se pressupõe que a região vai trabalhar de acordo com estas que são as boas práticas que o IGAT, o Instituto de Cultura e Gastronomia da Arte e Turismo, que tem sede em Barcelona, pressupõe para realmente termos este galardão. Para termos este galardão, nós temos que continuar a desenvolver um trabalho. E esse trabalho, uma das etapas desse trabalho, uma das ações que nós desenvolvemos neste trabalho, foi exatamente a Carta Gastronómica, o Referencial Gastronómico do Minho. Então há aqui um projeto alargado, que é gerido pela Minho Inovação. A Minho Inovação é o quê? Exatamente. A Minho Inovação é um consórcio dos 24 municípios do Minho. É um exemplo claro de como as regiões devem trabalhar, ou seja, de uma forma colaborativa e cooperativa, em que realmente os 24 municípios estão envolvem-se através das CIMs, cada cima, acima do Alto Minho, acima do Ave e acima do Cávado, têm uma parceria na Minho Inovação e cada uma dessas CIMs representa os seus municípios. E este trabalho da região europeia da gastronomia foi sempre liderado pela Minho Inovação, sob a tutela daquilo que é a marca Amar o Minho, que realmente é uma marca que temos cada vez mais divulgar e falar e que pode ser realmente uma marca territorial que pode diferenciar a região do Minho. Então, a Minho Inovação lidera este projeto, em que um dos projetos dentro da região europeia da gastronomia é que seria a Carta Gastronómica. E essa parte desse projeto, nomeadamente também com outras ações, foi alocado somos parceiros da Minho Inovação, o Instituto Politécnico de Viana do Castelo é parceiro direto do projeto do Minho Região Europeia da Gastronomia, com uma escola que são várias escolas, não é? Nomeadamente aqui a Escola Superior de Tecnologia e Gestão e a Escola Superior Agrária, que já desenvolvem trabalho neste âmbito há muitos anos. O curso de Engenharia Alimentar, a parte toda de inovação e gastronomia alimentar, existe na Escola Superior de Tecnologia e Gestão, através da licenciatura de Engenharia Alimentar, o mestrado de Inovação e Empreendedorismo Alimentar e o mestrado de Engenharia Alimentar. E também temos a Escola Superior Agrária, onde tem sido feito muito trabalho ao nível da gastronomia e também da preservação da biodiversidade, mas o meu colega Nuno Brito pode falar melhor sobre a questão, aquilo que está a ser desenvolvido em termos da Escola Superior Agrária. Aqui, propriamente dito, na Escola Superior de Tecnologia e Gestão, nós também temos a ambição de lançar uma licenciatura em gastronomia. Acho que é algo que falta na região. É um complemento àquilo que existe, que é um trabalho muito, muito válido que as escolas profissionais têm desenvolvido
e que tem formado pessoas ao nível dos chefes, com a parte não só da culinária, mas também da parte de serviço de mesa e bar. E é muito importante que realmente haja aqui uma continuação e uma articulação muito direta e uma cooperação e uma colaboração muito direta com as escolas profissionais, que têm feito um excelente trabalho. O exemplo disso também é algo que é desenvolvido, uma atividade que é desenvolvida no Minho Região Europeia da Gastronomia, que é o Minho Young Chef Awards, que já vai este ano para a quarta edição, e que este ano vamos receber no Minho também o European Young Chef Awards, ou seja, o jovem chefe europeu, que vai ser aqui no Minho o concurso europeu, que disse já o ano passado foi A última vez foi na Grécia. Foi na Grécia, em Rhodes. Depois o ano passado houve uma interrupção por causa da questão do Covid. No ano anterior tinha sido em Galway e no ano anterior já não me recordo, Barcelona. mas Barcelona, tinha sido em Barcelona. Mas então, já estamos aqui a falar de outros projetos que estão dentro da região. Tudo exatamente. Dentro desta alçada, deste chapéu Minho Inovação. O projeto da Carta Gastronómica, que é o projeto provavelmente mais emblemático deste processo todo, que tem a coordenação do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, nas pessoas da Joana e do Nuno Brito. O projeto começou a ser elaborado quando? Quando é que começamos a trabalhar esta área? Este projeto teve alguns contratempos em termos digamos, do modelo conceitual que estava desenhado pela questão da pandemia, não é? Porque realmente o projeto começou a ser desenvolvido em março de 2020, ou seja, estávamos no pico da pandemia. Estávamos aí já. E não sabíamos bem no que nos íamos meter. Mas passado uma semana ou duas do projeto ter se iniciado, ficamos todos confinados e em casa, e teve que se desenvolver uma metodologia de trabalho um pouco diferente daquela que era o pressuposto, porque no modelo conceitual que nós tínhamos desenhado para o projeto havia uma ligação muito mais estreita e mais direta com os interlocutores, com as pessoas, O que aconteceu foi que realmente só através dos seus representantes, as associações de desenvolvimento local, também muito importante o papel dos municípios, dos 24 municípios, numa colaboração muito direta, mas se calhar algum trabalho que podia ter sido feito relativamente a uma parte territorial, de estar no território e perceber a dimensão da gastronomia no território, ficou um bocadinho aquém. Mas isto, também desde o início, nós dissemos que a Carta Gastronómica é um documento vivo. Um documento vivo significa que, logo à partida, esta nunca vai ser uma versão final. É uma versão que tem que ser continuamente trabalhada, e nesse aspecto o Instituto Politécnico de Viana do Castelo, ao ficar com esta ação, está muito envolvido e vai ter certamente muito a continuar a colaborar com a Minho Inovação, exatamente na continuidade deste projeto, para além do projeto financiado, porque temos aqui uma responsabilidade de manter aqui a Carta Gastronómica, e realmente neste momento a Carta Gastronómica está mesmo em fase final. É de notar aqui a importância que houve do envolvimento dos municípios. Os 24 municípios do Alto Minho colaboraram ativamente, nomeadamente através da escolha de um prato e a sua harmonização com o vinho, e também aquilo que é o mais importante neste momento em termos gastronómicos e que nos parece que de alguma forma pode ser realmente o grande motor para o desenvolvimento do turismo enogastronómico, que é a narrativa, ou seja, o storytelling que é criado à volta do prato. Cada vez mais o turista que vem procurar uma experiência enogastronómica quer uma história, quer uma experiência diferente, e a experiência passa não só por uma experiência sensorial, mas também por uma experiência de envolvimento com o território, e esse envolvimento com o território só é possível realmente se houver uma narrativa que é criada à volta do prato, e esse foi um trabalho que os municípios fizeram, os 24 municípios do Minho, e que também é um contributo muito válido e muito importante para a Carta Gastronómica. Depois existe também um outro ponto muito importante, que foi toda a parte de recolha por parte dos municípios e das ADLs de receituário, mas neste momento nós temos cerca de 650 receitas, mas
quando tínhamos o documento em bruto, o número de receitas era superior a 1000. Isto porquê? Porque depois também houve um trabalho muito importante que foi realmente perceber o que era igual, o que era diferente. O que é que tinha que ser, porque existia aqui uma grande confusão, que não é confusão, não é? Mas cada município... Réplicas de receitas, ou seja, cada receita teve que ser analisada ingrediente a ingrediente e porção a porção para perceber exatamente que não estávamos a colocar na carta gastronómica receitas que tinham ingredientes e estavam duplicadas, estavam replicadas. Ou seja, tivemos aqui, às vezes podiam ter nome diferente, mas era exatamente a mesma coisa, não é? Temos, por exemplo, o exemplo do pudim da Abade de Priscos. Existem dezenas de receitas do pudim da Abade de Priscos que variam em determinados ingredientes e em determinadas proporções, mas é muito importante aqui ver que se existe uma confraria do pudim da Abade de Priscos, se calhar aquela receita já está apurada e aquela realmente corresponde a uma base mais credível, não é? Porque isto também, depois existe também o aspecto da credibilidade de tudo que nós temos, não é? O que é que nós consideramos que é gastronomia tradicional? O que é que consideramos a inovação? O que é a nova contemporaneidade da gastronomia? Como é que nós trazemos isto para a carta? Tudo isto tem que ser incluído, mas temos que ter aqui uma capacidade de lermos, de vermos todo o conteúdo daquilo que nos é enviado, e agora nós esperamos que nesta fase da discussão da carta seja enviado muito mais conteúdo que possa depois posteriormente ser incluído na carta, porque há certamente muitas receitas que não estão aqui. Muito bem. Joana, vamos explorar um bocadinho mais a carta, mas para também não te cansares muito, não. Eu queria falar aqui um bocadinho com o Nuno Brito. O Nuno, além de estar aqui em representação do IPVC, é também uma pessoa muito ligada ao mundo empresarial e já foi secretário de Estado da Alimentação, que acho eu que foi da primeira vez que tivemos uma Secretaria de Estado nesta área, não foi? Exatamente. Nuno, o que é que este tipo de projetos pode trazer de mais-valia para um território? Pela experiência que tens, pelo conhecimento que tens, qual é a tua opinião? A gastronomia hoje em dia é uma atividade que foi muito, ou que tem sido aproveitada pelas regiões como um fenómeno de desenvolvimento local e regional. O ponto-chave nesta altura é que, com a importância que o turismo tem na economia nacional, em que o turista hoje em dia já procura mais ainda a gastronomia e o vinho do que propriamente a praia e o sol, até ao momento dos confinamentos, mas era assim, e esperemos que volte a ser assim. A gastronomia é vista hoje em dia também como uma forma de atrair turistas, criando aqui um fator de diferenciação e de diversidade. É já uma forma dentro do turismo, ou dentro daquilo que, eu iria mais longe, dentro daquilo que é um património histórico e cultural de cada município ou de cada região, conseguir identificar um fenómeno diverso que seja atrativo e que consiga, sob o ponto de vista de elemento interno ou externo, seja ele nacional, seja ele internacional, consiga criar aqui mais valor. E, portanto, deixou de ser, digamos assim, uma ideia de baú, no sentido de o valorizar e procurarmos as receitas das nossas avós, que são tão tradicionais e tão boas e tão interessantes, para lhes dar vida e, ao dar-lhes vida, dar-lhes economia. Olharmos este receituário e olharmos esta gastronomia como um fator de valorização implica muita coisa. Implica, por um lado, reconhecer aquilo que a Joana disse, e conhecer a genuinidade da própria receita em si e eliminar dentro daquilo que é possível alguns abastardamentos que possam ter existido de algumas receitas. Implica perceber também que o mundo vai evoluindo e que já não conseguimos ter alguns das matérias-primas que se conseguiam fazer há algum tempo atrás e, portanto, necessariamente também temos que ir adaptando. Implica também que a gastronomia hoje também tem um fator de inovação e que também é fator de atração e, portanto, que o teremos que colocar.
E, portanto, neste setor, implica também que, hoje em dia, as obrigações, esqueci-me de dizer isso, mas obviamente tenho que o dizer, as obrigações de segurança alimentar obrigam também a um conjunto importante de regras que têm que ser cumpridas. Juntando tudo isto, entende-se que a região, neste caso o Minho, e é disto que nós estamos aqui a falar, sempre foi reconhecida por esta variedade, por esta diversidade. Se nós olharmos para o Minho é uma província extraordinariamente interessante. Eu não sei se ainda podemos dizer províncias neste politicamente correto, mas pronto, eu pelo menos estudei como Temos aqui província. uma abertura para não sermos politicamente corretos. Eu estudei na altura como província, portanto, ou região, chamemos-lhe região. É uma região extraordinariamente interessante. Porque se nós olharmos com o aspecto de... A gastronomia está ligada à produção primária, quer queiramos, quer não. Ao produto disponível, no fundo. E ao produto disponível. Foi daí da base que nós encontramos. O produto disponível encontra-se em função de diferentes estratégias e diferentes avaliações orográficas. Seja o oceano, e daí a parte do pescado, seja os rios com o peixe, seja também aquilo que foi tão interessante na própria evolução da produção primária, que foi a evolução dos agricultores, os mais ricos, os mais nobres, aqueles que tinham zonas mais litorais e zonas mais de várzea, que eram obviamente mais interessantes e mais ricas, e portanto aí a horticultura, a vinicultura foi-se criando, e aquilo que deixou para aqueles mais... eu iria chamar de uma agricultura mais dura, mais difícil, que foi para as montanhas, e que aí apareceu a cabra e aí apareceu a ovelha, e portanto que necessariamente está relacionado sempre com esta disponibilidade. E portanto nós encontramos também no Minho uma brutal diversidade de gastronomia, e eu ainda não entrei, ainda não falei, e é evidente que temos que falar no papel das ordens religiosas que levavam também, e não vamos pensar que eram só as senhoras nobres, de famílias nobres, não solteiras, que iam para a clausura. Lembremos-nos também que elas levavam, geralmente também, pessoas mais humildes, que também levavam um receituário diferente. Portanto, apesar de toda aquela riqueza de doces, açúcares, que não era normal encontrarmos nos outros tempos, a verdade é que também, dentro das ordens religiosas, encontramos aqui alguma diversidade muito grande. Portanto, o Minho, tentando, se for possível, ser sintético, portanto, o Minho encontra dentro desta região, já não disse província, encontra dentro desta região esta brutal diversidade. Portanto, nós conseguimos encontrar produtos de litoral, produtos do oceano, produtos dos rios, produtos tradicionais de uma influência até francesa, que às vezes era trazida por famílias aristocráticas ou burguesas, influências que às vezes também vinham do Brasil com a imigração dos brasileiros, se torna viagens, como nós sabemos. Portanto, ao percorrermos toda esta evolução histórica da gastronomia, estamos-nos a identificar nós próprios como património. Portanto, não é um clichê dizer que isto é um património, porque ele é efetivamente um património. Ele é efetivamente, ele encontra-se. Em qualquer momento nós tropeçamos com qualquer coisa que nos identifica com as nossas origens e com as nossas partes. E, portanto, parece-me a mim que esta sistematização do projeto que a Joana coordena e que o Instituto coordena, esta sistematização pode ser extraordinariamente útil no sentido de o olharmos como uma política e como uma estratégia regional. Ou seja, nós dentro de uma região tão interessante e tão rica como é o Minho, nós encontramos uma biodiversidade de espécies, animais e vegetais, e esta biodiversidade de espécies, animais e vegetais vai se traduzir numa variedade brutal de receitas, que ainda por cima, com a inteligência dos nossos chefes, podem ter bastante inovação
no sentido também de lhes dar alguma contemporaneidade, que muitas vezes também é procurada por um conjunto de turistas que não querem só a tradição, mas também querem encontrar outras origens. Esta agregação que se está a falar aqui, ou seja, de pegar neste conteúdo e colocá-lo num documento, poderá também ajudar estes chefes, provavelmente, a ter aqui a vida mais facilitada do ponto de vista de recolha, para a partir daqui evoluírem, ou seja, porque há uma necessidade também dessa, como estavas a dizer e bem, da região. A região tem que apostar também mais na modernidade, ou modernizar um bocadinho mais alguns pratos, para haver também esta oferta mais diversificada. Achas que também, neste ponto de vista, é importante termos um documento destes? Quem é que vai usufruir mais de um documento destes, depois no final? Olha, eu acho que todos. Eu acho que todos nós vamos usufruir. E quando eu digo todos, obviamente digo o turista curioso que quer saber em que cada sítio poderá encontrar uma especialidade que está mais localizada e que conhece a história, mas digo fundamentalmente também aquilo que é a relação mais direta que hoje se encontra e cada vez se procura mais, das próprias cadeias curtas. Ou seja, o próprio chefe em si, ao inovar, pode começar a perceber que há produtos interessantes. Eu posso falar, por exemplo, das variedades autóctones dos tomates, em vez de encontrarmos os cherries ou outros, podemos encontrar o coração de boi ou outros do género que aqui nós podemos encontrar e, portanto, juntamente desta inovação naquilo que é tradicional, ele pode induzir os produtores primários a irem a ter uma cadeia curta e procurar essa estrutura. Outro exemplo, eu poderia dar o colondro, que cada vez mais está desaparecido. Sim. Agora já se começa a falar outra vez, e que agora se recupera-se também a falar em recuperar, mas poderia estar a falar, por exemplo, das nossas raças autóctones e do aspecto que elas têm uma melhor adaptabilidade ao meio e que isso também se transforma em qualidades sápias e de sabor, portanto, completamente diferenciadas, ou estarmos a dar, por exemplo, também, e é um papel que me parece que é fundamental, que tem que se iniciar, perceber junto do consumidor e junto do turista, que ao consumir determinados produtos autóctones ou raças nacionais, não está só a ter prazer de um produto diferente, mas também está a ter um papel importante no contributo à sociedade, no apoio à biodiversidade. É completamente diferente, como todos nós sabemos, um pica no chão das nossas raças autóctones ou um pica de chão produzido de forma intensiva. E para além do prazer de nós o estarmos a comer, desde que ele seja verdadeiramente identificado e valorizado, se de facto o consumidor sabe que ao mesmo tempo está a apoiar a biodiversidade nacional, que é um património único também, estou seguro que o fará com maior satisfação. E, portanto, voltando à pergunta inicial, eu creio que, para além dos políticos, que têm na mão uma estratégia, têm na mão o passado, o presente e competem a eles olhar para o futuro, portanto, têm na mão a estratégia, temos na mão aquilo também que são os principais protagonistas, que serão os que poderão usar os turistas, mas fundamentalmente a cadeia que me parece relevante é entre os chefes e a produção primária, tentando criar aqui também ligações de território, de região, em que nós não sejamos um museu, mas sim sejamos continuamente protagonistas ativos. E encurtar esta relação também de quem consome para de quem produz. Sim. Joana, há pouco estavas a falar que os municípios foram desafiados a escolherem um prato que achassem que era o prato que mais exemplifica ou melhor personaliza o município, sabendo à partida que as receitas não são municipais, são territoriais, mas há sempre pratos que se identificam mais com um determinado município. Penso eu que muitas vezes é a apropriação que o município fez desse prato, o que não é, do meu ponto de vista, também não é errado, porque muitas vezes se isso não acontecesse, provavelmente o prato tinha desaparecido, não é? É preferível que assim seja.
Mas eles também foram desafiados a construir um storytelling. Há pouco o Nuno também estava a dizer exatamente isto, ou seja, que a carta também nos vai ajudar a ter um conhecimento mais profundo da nossa gastronomia. Este storytelling é cada vez mais importante na hora em que queremos vender, e não podemos ter medo de usar a palavra vender, a nossa gastronomia a quem nos visita. Foi esse o propósito. Foi um desafio que foi lançado aos municípios e que foi acatado por todos, mas realmente houve aqui um processo de desenvolvimento de storytelling, porque mesmo a criação desta narrativa à volta do prato é relativamente recente, ou seja, não é algo que as pessoas tivessem habituadas a fazer. Então houve aqui alguma, acho que se calhar foi, digamos, acho eu, uma das primeiras oportunidades que eles tiveram de pensar o prato de outra forma. Ou seja, se calhar, a partir de agora, vai haver muito mais narrativas que vão ser criadas às voltas dos pratos, porque se calhar vão perceber que 300 palavras podem ajudar quando há um serviço de mesa adequado, que seja apresentado um prato de uma forma completamente diferente. E voltando novamente também a esta questão do desenvolvimento territorial, isto é extremamente importante para o território, porque a gastronomia é um património, mas é um património vivo, e vivo nas todas as suas dimensões. Numa delas é na questão da ligação e realmente dos circuitos curtos de proximidade, e das oportunidades de trabalho e da forma como podem ser encaradas. E um dos aspectos muito importantes é exatamente esta questão de não vermos este circuito curto de proximidade simplesmente na venda do produto que hoje em dia, na nossa perspectiva, acho que, não sei se o Nuno concorda comigo inteiramente, mas não devíamos falar em produtos endógenos, devíamos mais falar em produtos locais. Isto porquê? Porque o local hoje pode ser o endógeno daqui a 50 anos, mas, por exemplo, nós temos grande produção de mirtilhos, temos grandes produções de kiwis, certamente eles vão ser incorporados na nossa gastronomia e não é correto. São os tais produtos disponíveis que há pouco o Nuno falava, ou seja, a gastronomia é o resultado daquilo que temos disponível. Alguns produtos provavelmente desapareceram, vão ter que ser substituídos por outros que foram aparecendo. O que não quer dizer que o prato desapareça, ou seja, tem que ser ajustado à nova realidade. E a nova realidade também passa muito por essa ligação muito próxima. E tem que haver também um espírito um bocado mais aberto, desculpem lá, por parte de quem está na gastronomia, porque parece que isto às vezes é um bicho de sete cabeças quando se fala que, nós temos que... A batata nem que venha da China. A batata tem que estar, quer dizer, não é bem assim, não é? Bem assim. Até porque não é, nós temos batata em Portugal há 200 anos, por aí, não é? Voltando outra vez à carta e à estrutura da carta, como é que a carta está estruturada? Nós temos apenas receitas? São as 600 receitas que estão... Houve aqui uma preocupação antes de entrarmos propriamente naquilo que é o receituário, haver uma contextualização. E a contextualização foi feita através de várias dimensões. A dimensão cultural da gastronomia, a dimensão territorial da gastronomia, ou seja, o desenvolvimento territorial, a dimensão também aqui muito importante da gastronomia no Minho, ou seja, aquilo que é a gastronomia minhota, nomeadamente, por exemplo, o caldo de unto do Minho, a mesa minhota, características que existem, que estão associadas, para além da gastronomia propriamente dita, à forma de estar no Minho, que faz com que seja sempre tenha sido desde muito, muito cedo uma experiência gastronómica, desde a forma como, desde a parte das ordens religiosas até às casas senhoriais ou às casas agrícolas, mas que havia sempre o ato de estar à mesa no Minho, sempre foi algo muito importante. Sim, vê-se pelo tamanho das cozinhas, não é? Exatamente, normalmente as cozinhas era dado prioridade, não é? As salas eram pequenas, os quartos eram pequenos, e as cozinhas eram das casas, desde a casa agrícola até a casa mais senhorial, a cozinha tinha uma importância. Então temos esta introdução também na carta. Exatamente, essa parte existem várias pessoas que foram convidadas, em que realmente descrevem algum destes aspectos que falamos, desde a parte também muito importante, percebermos a ligação da gastronomia à arte e à cultura, percebermos um pouco também sobre a antropologia da alimentação e a ligação à parte minhota. Uma parte muito importante também tem que ver a gastronomia dos afetos, a forma porque é que a gastronomia está muito associada aos afetos também, porque é que nós temos sempre aquela ideia, quando eu comia em casa da minha mãe é que era bom, isso não é exatamente igual, é melhor do que o que comíamos antes, esta parte também é importante, não é? E também temos aquela noção daquilo que às vezes aqui não passa muito bem a mensagem, mas é a comida conforto, comfort food, não é?
Nós temos alguns tipos de receitas e nós temos muito, tipicamente, no almoço do domingo, que são receitas realmente que podem ser associadas a que nós vimos a nível mundial, Claro. que são receitas de conforto, não é? Que O Minho é isso mesmo, não é? É comida de conforto. É comida de conforto, não é? Uma comida muito rica, muito baseada naquilo que existia, como referiste muito bem, só há 200 anos é que há batata, não é? Por isso não podemos dizer que foi sempre assim. Foi sempre assim, porque não foi. E ao contrário, se calhar, de alguma tendência que existe, muito típica portuguesa, de permitam a expressão, alguns velhos do Restelo, a questão aqui é que a gastronomia não é um museu. A gastronomia é isto exatamente. Isso é uma grande expressão, de facto. A gastronomia não é um museu. Não é um museu. A gastronomia, e há um bocado o Nuno disse exatamente o mesmo, por outras palavras, mas disse exatamente o mesmo. Exatamente. A necessidade de perceber que a gastronomia é inovação, é criatividade, é contemporaneidade e é a capacidade que nós temos de nos adaptarmos àquilo que existe e cada vez mais estarmos ligados. Uma das partes muito importantes também que existe nas regiões europeias da gastronomia é exatamente a questão do desenvolvimento do território. O desenvolvimento do território passa também pela comercialização dos produtos e encurtar estes circuitos de distribuição. Encurtando-os como? Permitindo que exista uma distribuição que não passe só pelas grandes cadeias alimentares. Ou seja, hoje em dia, cada vez mais nós como região temos que trabalhar nesse circuito curto de proximidade. E o circuito curto de proximidade passa não só por uma ligação direta entre o produtor e o chefe do restaurante, ou o cozinheiro, ou até as próprias cantinas que devem valorizar, cantinas escolares, etc., que devem valorizar os produtos locais. Isso seria outra conversa interessante. Como é que nós conseguiríamos colocar isto também à disposição dos mais novos? Mas isso é uma parte muito importante, que podemos falar, que é a parte da educação. Sim, isso há outro programa. Iremos falar sobre isso. Mas diz-me uma coisa, as pessoas foram convidadas para escrever, são pessoas só do território, fora do território? Não, também está fora do território. Nós temos vários artigos por pessoas escritas que estão fora do território. Também é importante ver esta visão, não é? É importante, e há temáticas que não são territoriais, são nacionais, são europeias, são mundiais, nomeadamente a parte da qualificação. A parte da qualificação foi escrita, o capítulo foi escrito pela engenheira Ana Soeiro, que toda a gente reconhece a sua competência e o seu dinamismo na questão da valorização dos produtos locais portugueses, não é? Nós tivemos uma dinâmica de implementação de denominações de origem protegida, de qualificação imensa durante o tempo em que ela esteve à frente da secção. Nuno, ajuda-me. Esteve na Direção-Geral do Desenvolvimento. Exatamente. E nessa altura tivemos uma grande... E agora também existe, mas cada vez mais aquilo que começou por ser algo europeu, que foi a das denominações de origem, está a alargar-se para todo o mundo. Hoje até a China já tem produtos de denominação de origem. O México tem, a tequila já tem uma denominação de origem. Ou seja, a parte da qualificação, nós não podemos falar que é uma coisa unicamente nem regional, nem nacional, nem europeia, já global, é a globalidade. Isto leva-nos a outro aspecto, é que nós não podemos pensar, nós não temos que pensar do local, mas para o global. E isso leva-nos a outra, por isso é que nós não podemos pensar que todos os artigos foram escritos por pessoas da região, não. Claro. A perspectiva de quem E está essas de fora, pessoas são pessoas de forma direta ou indireta? De forma direta ou indiretamente ligadas à gastronomia. Nomeadamente, temos vários contributos, obviamente, por parte de pessoas do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, mas depois também temos contributos de pessoas, nomeadamente das associações de desenvolvimento local, da Federação Minha Terra, da parte das associações de produtores, empresários também que contribuíram, empresários nomeadamente da parte da inovação, que nós tivemos a única estrela Michelin do Minho, que colaborou. Da cozinha do António, do António, que colaborou connosco também num capítulo. Ou seja, e todos estes capítulos também nós não podemos ver com algo fechado. Certamente, nesta primeira apresentação e discussão da carta que vai haver publicamente, vão surgir pessoas interessadas em colaborar e contribuir, e todos os contributos são bem-vindos. Obviamente que nós temos que fazer sempre um trabalho de sapa, de triagem, claro. Tem que haver aqui algum critério científico, e nós tentamos que esse rigor esteja sempre. Mas é suposto que neste momento a carta, quando seja apresentada, seja uma primeira versão
que depois esteja disponível para que haja contributos. E os contributos podem vir do nível individual, ao nível das empresas, ao nível das associações de desenvolvimento, associações de produtores, confrarias. Todos os contributos são bem-vindos. Por isso é que o Nuno há pouco também estava a dizer que a carta é para todos, Exatamente. Não é especificamente para um ou para outro tipo de empresários ou para uma e não é um outra documento-chave, não é um documento que nós vamos entregar e pensamos que é um documento que está feito. Não, é um documento que é co-construído com a comunidade. E nós tivemos aqui um problema que foi exatamente a pandemia. A pandemia não permitiu que houvesse determinado tipo de contactos e determinado tipo de ações que nós tínhamos previsto. Mas pensamos que agora vai ser um momento, agora estamos numa fase mais calma da pandemia, para realmente... Esperamos nós que seja para durar. Que seja para durar, que realmente se permita que haja uma apresentação, mas acima de tudo uma discussão sobre a carta e que essa discussão depois seja um reflexo de uma segunda edição da carta. Muito bem. Vamos aproveitar para fazer aqui a nossa pequena pausa habitual, para conhecermos aonde é que vamos dar uma curva nos próximos dias. É um projeto interessante, em Ponte Lima. Vamos laurear a PVID até Ponte Lima e conhecer um bocadinho melhor este projeto. E nós voltamos já a seguir. Já com saudades das férias? Setembro é um mês de regressos, mas há sempre forma de fugir à rotina. Esta semana convidámo-lo a visitar a vila mais antiga de Portugal e participar na primeira edição do Laurear a PVID. De 3 a 25 de setembro pode provar um petisco e um copo de vinho verde loureiro por 3,5€. No total são mais de 20 os estabelecimentos que pode percorrer em forma de roteiro. Para além da experiência, ainda é possível ganhar prémios. Para isso, basta partilhar uma fotografia com a hashtag LaurearAPVID nas suas redes sociais. Os felizes contemplados serão os autores das 3 fotografias com mais gostos. Para saber mais, basta aceder a filtravelminho.pt. Este é um evento organizado pela Filtravel Minho em colaboração com o município de Ponte Lima. Vamos todos laurear a PVID a Ponte Lima. Vai dar uma curva, o novo podcast de Rafael Oliveira sobre gastronomia, turismo e vinhos. Todas as sextas-feiras ao meio-dia aqui na Antena Minho 106.0 ou no YouTube e Spotify da Filtravel Minho. Então estamos de volta para a segunda parte do nosso programa de hoje, que é dedicada à Carta Gastronómica do Minho. Relembrar que temos connosco a Joana Santos e o Nuno Brito, do IPVC, do Instituto Politécnico Viana do Castelo, que estão aqui a falar um pouco sobre gastronomia e em particular da carta gastronómica. Nesta segunda parte eu queria pegar no tema que acho que também é bastante interessante e penso que a carta também tem essa preocupação, Nuno, que é a parte do produto. A Joana há pouco estava a falar da questão de nós não usarmos a palavra ou o chavão do produto endógeno e mais a produção local. O que é que nós precisamos para termos outros produtos para chegar ao nível, por exemplo, do vinho verde? Há um reconhecimento mundial hoje do vinho verde, que não havia há 15 anos atrás, mas temos outros produtos. A pergunta é difícil. Vamos lá ver. Nós temos um conjunto muito grande de produtos extraordinariamente relevantes para a nossa região. Se vamos ao vinho, podemos ir, por exemplo, às carnes, e nas carnes nós temos quer a Barroçã, quer a Cachena, quer a Minhota, que são 3 raças que nos identificam, e temos também, de alguma forma, alguns produtos, não tanto da área vegetal, como algumas variedades de, por exemplo, maçãs, que também são típicas da nossa região. A estrutura é diferente, enquanto que nós, no vinho, independentemente de ser verde, e aqui poderemos incluir o Alvarinho ou não dentro do vinho verde, mas pronto, vamos Isso é outra luta. É outra coisa, mas vamos colocá-lo também, ainda que é uma sub-região, dentro do vinho verde. Nós estamos a promover um produto, vinho verde, em que nós não estamos preocupados com o facto de se é loureiro, se é trajadura, se é sal,
ou se é vinhão, até, se bem que vinhão, pronto, aqui já é tinto, Mais já é residual, outra coisa, já é diferente. Mas, digamos, nós não estamos aqui a identificar a casta. E o que é que acontece é que criamos dimensão e promovemos dimensão. Quando nós olhamos para a problemática da comercialização, ou se lhe quisermos tirar a comercialização, passarmos a chamar notoriedade de outros produtos da região, nós não temos essa dimensão. Nós não vendemos, e portanto, e poderíamos aqui então dar algum paralelismo com a Galiza, nós não vendemos uma marca chamada Carnes do Minho. Nós não vendemos uma marca chamada Frutos do Minho. Mas podíamos. Devíamos. Devíamos. Eu até ia ao devíamos. Exatamente. Se nós hoje olharmos e se tivermos alguma atenção relativamente a esta parte daquilo que vai sucedendo nas tendências na Galiza, e porque é que vamos olhar para a Galiza? Porque a Galiza é um bom exemplo de valorização dos seus produtos endógenos, locais, como quisermos chamar. A Galiza hoje vende produtos da Galiza em todos os seus hipermercados. Quase que condiciona, e bem, que as grandes superfícies que estejam no seu território tenham identificados produtos da Galiza. E a educação do consumidor normal é de tendencionalmente ir procurar produtos da Galiza. Eu não tenho nada contra a carne dos Angus, não tenho nada contra a carne da alentejana, da mortelinga, ou se quisermos chamar da charolesa, se quisermos ir daqui para fora, não tenho nada. Acho que são todas muito boas, umas boas, outras menos boas, etc. Ou a agu, se quisermos ir para outros sítios. Mas a pergunta que nós temos que fazer, ou que nós deveríamos fazer, é a seguinte. Portugal, no século XIX, por estes portos, Viana, Porto, exportou carne de Rosan para a Inglaterra, e a partir daí chegou o Portuguese Beef, como todos nós sabemos, é uma história antiga, não vale a pena estar aqui a repeti-la. Tal como fez com o vinho verde tinto aqui de Viana, da feitoria de Viana para lá. Presumo que ácido como era não devia ser fácil para os estômagos dos ingleses, mas isso seria provavelmente outra história. Cada um tem o que merece. Seria. Mas a verdade é que, de facto, as nossas raças autóctones são diferentes porque são produzidas em ecossistemas diferentes e que, se nós as analisarmos até cientificamente, do seu ponto de vista das suas características, nós poderemos ver que, relativamente a outro tipo de produção, elas têm um conjunto de elementos. Eu não vou entrar aqui nos atos esgotos, que acho que estaríamos aqui numa conversa demasiado técnica, conjunto de elementos que até são saudáveis e que se pode vender saudáveis, numa altura em que a carne hoje é altamente discutida, como todos nós sabemos. E que quem quer comer carne, que terá o seu direito dentro da democracia que nós somos, eventualmente também o poderá ter consumindo carne com a regularidade correta, mas também utilizando aqui proteína de origem animal, que é fundamental que seja evidentemente mais saudável. Mas voltando ao ponto, o ponto é este: nós não temos uma marca Minho forte que seja... era um pouco aquilo que há bocado estávamos a falar da estratégia, que consiga ter a dimensão suficiente para que consiga afirmar-se internamente e externamente. O vinho verde conseguiu isso, porque o vinho verde, como disse, ninguém sabe se é loureiro, se é vinho verde. É vinho verde. E é daquela região, certo? A carne do Minho, se nós tivéssemos a certeza que a carne do Minho era de uma daquelas, obviamente com todos os critérios de certificação, como tem o vinho verde, etc, Claro. nós também conseguimos criar a dimensão para ter a notoriedade que se faz através da comercialização, através do marketing, seja ele nacional, seja ele internacional. Parece-me que há aqui uma falta de visão importante em não conseguirmos aproveitar as nossas diferenças
de produtos e de valor, e aqui já não é tanto só o endógeno, mas também é o local, porque no fundo estamos a falar de produtos do Minho, portanto, todos eles produzidos no Minho. Vamos a outro exemplo, que há bocado também aqui foi dito. Em regiões também tão próximas. A fronteira não é uma fronteira, porque estamos numa euro-região e, portanto, esqueçamos a fronteira. É fronteira quando há Covid, que é uma coisa interessante, que daria outra conversa. Mas kiwis da Galiza. Sim. Porquê é que não há kiwis no Minho? E há muita produção. E há muita produção. E é idêntica. Clima atlântico, origem atlântico, mesmas variedades, às vezes até os mesmos produtores. E, portanto, Galiza promove e vende de forma profunda e intensa o seu produto, kiwi da Galiza, exporta-o como kiwi da Galiza, criando storytelling. Claro. É a diferença. Nós provavelmente estamos aí desgraçados às vezes a saber como é que havemos de vender e como vender, sem ter uma estratégia de um produto do Minho que poderia ser valorizado pela sua qualidade, mas como não temos aqui uma dimensão e uma estratégia de comercialização, não o conseguimos vender. E, portanto, voltando ao produto, e voltando à comparação com o vinho, creio que esse é um dos principais caminhos que a própria carta pode ajudar, que é o seguinte: nós temos aqui tanta coisa tão interessante, tão boa, uma que é verdade, que vem dos tempos ancestrais, outra que é mais recente, mas o que é preciso é que o saibamos produzir com qualidade e com as regras necessárias hoje para serem produzidas. E, portanto, aquilo que nos falta a nós é ter uma estratégia de comercialização. E isso é tão importante, para ir terminando, para não criar isto aqui como monólogo, isto é tão importante quando nós olhamos, volto outra vez para o território ao lado. As pequenas produções e os pequenos produtores conseguiam criar as denominações de origem. Nós vemos um conjunto de queijos. Eram tradicionais, não eram. Começaram a ser feitos, começaram a criar as indicações geográficas e começaram a criar também valor aos produtores. No Minho só temos um queijo, não é? Feito de forma mais tradicional, que é o de Prados de Melgaço. O Prados de Melgaço, e que é recente. E que é recente, muito recente. E que temos aqui, muito recente, sim, tem aqui 3 ou 4 anos, é não verdade, é verdade. E de uma espécie animal, cabra, que não era característica da nossa zona. Exatamente. Portanto, o exemplo está perfeito. Sim. O exemplo está perfeito. Ou seja, nós conseguimos criar aqui um produto e um valor, dar-lhe a notoriedade, que obviamente se tiver escala conseguimos otimizá-lo. Se nós olharmos para a Galiza, temos não sei quantos produtos, desde o queijo de tetina, a forma de teta, o da zua, etc., que foram criando pequenos produtores ou médios produtores, foram criando os seus modelos, foram-se organizando e foram comercializando. O que é que as plataformas, e desculpa estar a te interromper, temos mesmo que acelerar um bocadinho, e eu quero voltar aqui à conversa com a Joana. O que é que as plataformas digitais podem fazer aqui? Existem já algumas, nós aqui no Minho temos uma que tem tido algum sucesso, apesar de ser recente. E agora lembro-me o nome, há um bocado estávamos a falar. Unique Flavors. Unique Flavors, exatamente. Agora tive aqui uma branca, tenho várias, mas esta foi a mais forte. E ao que parece tem tido bastante sucesso, não é? Pode ser aqui uma hipótese também de uma forma de valorização do produto territorial. Depois até entrou num concurso através, e a Joana daqui a pouco pode falar um bocadinho sobre isso, um concurso internacional promovido até pelo próprio IPVC com o Amaro Minho, e até ganhamos um prémio internacional pela diversidade dos produtos da região. Ou seja, os produtos, quando são apresentados e são bem organizados, têm esta notoriedade lá fora. Estas plataformas têm aqui um papel também importante. Tem duas perspectivas grandes. A primeira perspectiva é uma perspectiva de divulgação. No caso específico, e que tem a ver com o marketplace do Val do Minho, estamos a falar de quase todos eles de pequeno ou microprodutores que não têm uma capacidade de divulgação e de marketing em conjunto, e, portanto, esta imagem de marca de conjunto pode ser
alavancada pela área digital e, portanto, e comercializado. E colmatar o problema que há pouco estavas a falar, não é? Não haver uma marca. Sim. E tentar chegar também aos consumidores, às vezes, mais urbanos e até chefes que comecem a achar piada a ter estes produtos mais regionais. E não deixa de ter também algum relevo que deve ser aproveitado, e creio que terá que ser aproveitado, que é olharmos para o mercado da saudade e dos turistas que nos visitam. Ou seja, ela pode ter uma perspectiva importante de internacionalização dos produtos locais, coisa que seria completamente impossível pelos recursos normais de qualquer produtor, pela própria dimensão da empresa, não é? E, portanto, fundamentalmente, resolve dois problemas, ou poderá resolver dois problemas. Um problema da notoriedade e do marketing que terá de ser feito atingindo uma região muito maior. O outro, criando a parte da associação à região e ao território, e dentro dessa associação ao território, necessariamente, o aspecto da internacionalização, que é importante não só para o mercado da saudade, eu noto bem isto, mas também para o turista que nos visita. Muito bem. Joana, muito rapidamente, a carta vai ser apresentada em meados de outubro, finais de outubro. Até lá estão previstas algumas ações que nos vão ajudar a conhecer um bocadinho mais a carta. Hoje temos aqui um lamier geral, mas nós aqui também no Vai Dar Uma Curva vamos ter alguns programas dedicados à carta para conhecer mais profundamente alguns dos aspectos da carta e aproveitarmos também porque o objetivo também deste programa é esse mesmo, é dar a conhecer os projetos que são promovidos e desenvolvidos no território. Além do Vai Dar Uma Curva, que iremos gravar nos próximos tempos para apresentarmos aqui na Antena Minho e depois também em podcast na Filtravel Minho. Que outros projetos ou que outras ações é que estão previstas para os próximos tempos? É assim, nós temos agora ações a nível nacional e a nível territorial, ou seja, nós através de uma parceria com o SAP 24 vamos ter uma promoção da carta a nível nacional, que está a ser acordada para ser feita até outubro, até o final do projeto, até 30 de outubro. Depois, a nível regional, vamos ter uma parceria com o Correio do Minho, em que no mês de setembro e mês de outubro vamos ter sempre uma página dedicada ao referencial da gastronomia, à carta gastronómica e também à marca Amar o Minho. Isto por causa da notoriedade é muito importante. Sim, essa marca, devemos falar um bocadinho mais aprofundadamente sobre a marca. Começar a passar a marca a Amar o Minho. E também depois vai haver ações locais em cada uma das CIMs que vão ser promovidas para discussões mais próximas com as associações de desenvolvimento local, com os produtores, com os chefes ou cozinheiros, com as escolas profissionais, com as confrarias. Ações de promoção e capacitação, mas também de discussão sobre a carta e também de feedback sobre a própria carta. É importante esta discussão, Exatamente. Até para haver aqui uma continuidade. Exatamente. Está previsto algum evento? Vai haver também um congresso internacional que se vai realizar com o Amar o Minho, o Congresso Internacional de Enogastronomia, em que vamos estar nós, mas também vamos convidar outras regiões europeias da gastronomia, exatamente para, uma delas também Coimbra, que agora de 2021 foi Coimbra, região europeia da gastronomia. Para quê? Para haver realmente uma promoção das boas práticas. Todas estas questões que se falou aqui, da notoriedade, da promoção, da cadeia curta de abastecimento, da questão das plataformas digitais, tudo isto são boas práticas que já têm sido e são pressupostos das regiões europeias da gastronomia. E é muito bom perceber o que é que os outros andam a fazer. Então vamos convidar os nossos parceiros da plataforma das regiões europeias de gastronomia. Vamos convidar, são nossos parceiros, por isso não vamos convidar. Vamos pedir a todos os municípios que estejam presentes, aos 24 municípios do Minho, para estarem presentes, para divulgarem também brevemente os projetos que estão a fazer no âmbito da capacitação e promoção da gastronomia no seu município. E vamos também convidar, obviamente, também pessoas ligadas à gastronomia que de alguma forma possam contribuir, não só a nível local, mas também a nível global, para realmente... Vamos ter 2 meses em cheio à volta da carta. Em setembro e outubro vão ser 2 meses que esperemos possam ser mais
de contacto, Mais de contacto pessoal também é do preciso, que tem não é? sido deste último ano e meio. Nuno, eu não podia deixar de parte esta questão, porque na próxima semana vais lançar um livro que tem tudo a ver com aquilo que estamos a falar, no âmbito das Feiras Novas, em Ponte Lima, que é Ovelhas do Minho, não é? Isso. Num minuto, o que é que nós podemos ver nesse livro que estás a ultimar para apresentar? Precisamente um pouco a história do Minho e das ovelhas. As ovelhas do Minho sempre foram consideradas uns animais de montanha ou meia encosta. O Minho era caracterizado pelas vacas, que no fundo, quer as leiteiras, quer as outras que levavam ou que tinham as zonas mais nobres, e as ovelhas, as duas raças, a bordaleira um pouco mais abaixo e a churra do Minho um pouco mais acima, digamos, foram sempre... Geograficamente, estás a falar Geograficamente. Sim. Em altitude. Foram sempre, digamos assim, as mais esquecidas na área da produção pecuária. Tanto que, e portanto, aquilo que nós vamos fazer é contar um pouco a história, quer a história de como é que chegaram cá raças e como é que como é que se adaptaram à nossa região, não é? Porque a domesticação veio, como se sabe, do crescente médio do Oriente, e houve duas, tem que ser muito rápido, portanto houve duas vias, uma pelo Mediterrâneo e outra pelos Pirineus, e portanto contamos um pouco essa história, mas contamos também aquilo que é raças hoje em dia, nos seus aspectos produtivos. As ovelhas estão habituadas ao sacrifício, o sacrifício da Páscoa e da morte, expiam pecados, tem também a componente religiosa que nós também a olhamos, e depois vamos à parte final, que é um pouco da história das tradições, a própria lã. A lã que era feita, que era uma lã muito mais para tecidos mais grosseiros, pela própria tipologia da lã, e que inclusivamente era também utilizada para chinelos e para socas, reutilizada, o que era bastante interessante. E depois vamos para a gastronomia também, obviamente. A gastronomia tem um papel importante, e nisto nós olhamos um pouco tudo isto, resumimos um pouco toda esta conversa que fomos tendo. Se nós olharmos para a nossa carta gastronómica, nós vemos apenas duas receitas de anho, o que significa que o anho foi abandonado, deixou o anho, as ovelhas, foi abandonado, não tem uma relevância social / económica importante hoje em dia, mesmo paisagística, e portanto ela própria não é utilizada nos seus territórios, tirando o cordeiro à moda de Monção e tirando também aqui na Serra d'Agra, tirando essas duas receitas, de facto nós não conseguimos encontrá-los com notoriedade pelos municípios nessa fase. Portanto, no fundo, vamos olhar para o recurso endógeno do Minho e vamos fazer um pouco a história, acabando na gastronomia. Muito bem. Vamos parar então pela apresentação e dar a conhecer um bocadinho melhor também depois este livro. Agradeço-vos a companhia, foi ótimo, é sempre pouco tempo para quando se fala de gastronomia. Joana, nós vamos voltar daqui a uns dias com outros programas dedicados à carta, aqui a este local, a Viana do Castelo, ao Instituto Politécnico de Viana do Castelo. Um resto de bom dia para os dois. Nós voltamos de hoje a 8 dias para mais um episódio do Vai Dar Uma Curva, já sabe, todas as sextas-feiras, do meio-dia à 1h, aqui em 106.0, na Antena Minho, ou depois nas plataformas digitais e no Spotify, através da página da Antena Minho ou da Fil Travel Minho. Muito obrigado por estar connosco, um bom fim de semana e aproveitem para laurear a Pevide.